Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus na sua vida. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite festiva do nosso culto ao Senhor. Um dia muito especial na nossa igreja, com vários irmãos sendo aqui recebidos no fechamento desse ano de 2025. E nós queremos então trazer uma palavra baseada em Atos, capítulo 27, versos 28 e 29. Atos 27, 28 e 29, apenas esses dois versículos. Verso 28. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Pai amado, nosso Deus, a sua igreja está aqui reunida, uma parte do seu grande rebanho espalhado em todo o mundo, e nós nos alegramos na presença do Senhor. Tua presença enche o nosso coração nessa noite, e nós humildemente nos colocamos aos teus pés, para recebermos o pão espiritual que a nossa alma necessita, que é a palavra do Senhor, ó Pai. Fale ao nosso coração. O Senhor conhece a realidade de vida de cada um dos que estão assentados aqui, aqueles que estão em casa, os que ouvirão um dia este culto e esta mensagem, que o Senhor possa bondosamente e poderosamente falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós hoje estamos concluindo uma série de pregações que começamos em fevereiro de 2025, intitulada Todo o Conselho de Deus, com o versículo-chave de Atos 20 e 27. Vamos ler juntos? Jamais, ali ó, está ali no cantinho, ó. Jamais deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Em outra versão está: nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse isso aos presbíteros da igreja de Éfeso, quando ele estava se despedindo deles de uma vez por todas, e ele deu esse testemunho de que ele procurou não privar aquela igreja do conselho de Deus, da orientação de Deus para as suas vidas. E nós, como igreja, temos procurado fazer isso desde a fundação dessa igreja, mas nesse ano, de uma maneira especial, nós desenvolvemos aqui 28 pregações, essa é a 28ª, com essa temática, e mais 10 pregações com uma subsérie, um subtema, né? O casamento, bênção ou provação. Portanto, no total, foram 38 mensagens nos cultos vespertinos que nós trouxemos à igreja, com o objetivo de abençoar você e ajudá-lo na sua santificação. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que esse é um pré-requisito para que eu e você possamos um dia estar com Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E como então se dá essa santificação? Como é que nós aprendemos a ser essa nova criatura na prática, que nós já somos? Este foi o objetivo então, até aqui, desta série de 2025. E hoje nós queremos abordar um tema geral do aconselhamento bíblico, que é como nós lidamos com os sofrimentos na nossa vida. Uma palavra pastoral para a igreja. Se você estiver passando por uma grande tribulação, eu acredito que você vai acolher bem essa mensagem no seu coração. E se pela bondade de Deus você não estiver passando por isso, com certeza vai ajudá-lo em momentos futuros. Como lidar com os nossos sofrimentos, com as nossas tribulações pessoais, de uma maneira piedosa, não pecaminosa, principalmente visando a glória de Deus na nossa vida. E para compartilhar com os irmãos esta mensagem, hoje eu quero trazer um pouco de uma mensagem que ficou perdida no tempo. Há cerca de 200 anos, nascia um filho de presbiterianos escoceses chamado Andrew Murray. E esse homem, ele se tornou também um pastor, um missionário da igreja reformada holandesa,
na Escócia, e a sua igreja enviou Andrew para a África do Sul, onde ele foi ali um grande avivalista, que promoveu realmente, foi um grande instrumento de Deus. E Andrew, ele se diz que ele passou por uma verdadeira escola do sofrimento. Ele teve grandes enfermidades, grandes tribulações, e ele pregou um sermão intitulado Âncoras para se lançar em tempo de provação. E esse sermão, ele está perdido. Eu já procurei, há anos que eu venho procurando, há quase 20 anos eu venho procurando, ver se eu encontro esse sermão original na íntegra. O máximo que a gente tem é o esboço do sermão desse pastor. E eu, como só tinha o esboço, eu falei, então eu vou me dedicar aqui a tentar entender por que ele estabeleceu esse esboço nessa passagem bíblica. E é o que nós faremos nessa noite, como fruto do nosso estudo pessoal, mas baseado nas âncoras propostas por Andrew Murray, é que eu quero compartilhar com os irmãos como lidar com tantos sofrimentos que eu, você, todos nós atravessamos. E o versículo-chave de onde Andrew buscou esta analogia é o versículo 29. Receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Os pastores podem ficar calmos, não é alegorese, tá? Depois eu explico para a igreja, tá bom? Recordemos a história bíblica, meus irmãos. Era uma vez um naufrágio, um navio egípcio que tinha saído de Alexandria. Você também, viu, Fábio Ribas? Tranquilo aí. Que estava... um navio egípcio estava partindo para a Itália, e o exército romano colocou o apóstolo Paulo como prisioneiro nesse navio para levá-lo para Roma. E no meio do caminho desencadeou um grande tufão chamado Euroaquilão, e esse tufão então fez com que o navio começasse a ser arrastado para alto mar pela tempestade. Eles não conseguiram resistir à força dos ventos, aos vagalhões, das ondas ali em alto mar, e finalmente o navio ficou à deriva. Mas não foi uma deriva assim de algumas horas, de alguns momentos. O negócio foi muito pesado. Eles ficaram dias sem ver o sol de dia e nem estrelas de noite, e tempestade caindo em cima daquele navio o tempo todo. No verso de número 20, inclusive, Paulo diz que depois de tantos dias assim, com tamanha tempestade, nós perdemos toda a esperança de salvamento. No finalzinho desse versículo de número 20, ele declara como o moral da tripulação, dos passageiros, eram dezenas, quase 300 de pessoas ali naquela embarcação. Depois de 14 dias que eles estavam ali então nessa vigília constante, não conseguiam nem comer mais, estavam assim completamente apáticos, desanimados, e de novo o navio sendo levado de um lado para o outro no mar chamado Adriático, ali já próximo da Itália. Era por volta de meia-noite e eles perceberam que eles estavam chegando perto da costa, que estavam aproximando da terra. E é aí que nós lemos os 2 versículos há pouco, que eles lançaram uma sonda para medir a profundidade e saber o quão perto eles estavam da costa e que providências eles precisariam tomar para proteger a embarcação. No primeiro momento, 20 braças, isso equivale a quase 40 metros. Depois foram aproximando 15 braças, em torno de 30 metros. E foi aí então que eles fizeram algo que os historiadores dizem que era comum. As embarcações, elas viajavam com mais de uma âncora, 2, 3, 4 âncoras, e algumas até sobressalentes. E foi nessa hora então que eles lançaram da popa. A popa é aquela parte traseira da embarcação, a proa na frente, a polpa atrás, e ali onde fica o leme, eles lançaram 4 âncoras para estabilizar a embarcação. Porque se eles não fizessem isso, dada a proximidade, as rochas, eles poderiam despedaçar a embarcação e morrerem afogados naquela condição. O navio então precisou ser assim ancorado, para evitar que eles morressem literalmente na praia. Depois de 2 semanas em alto mar, na voragem do mar, agora já chegando, eles podiam todos morrer se nenhuma providência fosse tomada.
Na nossa vida atribulada de cada dia, meus irmãos, e às vezes tem dias que são mais atribulados do que o normal, os puritanos inclusive falavam das noites escuras da alma, quando a coisa pega mesmo para o nosso lado, seja uma enfermidade, conflitos de relacionamento, saúde, desemprego, dinheiro, tem muita coisa que pode acontecer na vida de cada um de nós. Nesses tempos de tribulação, nós também precisamos de uma ancoragem firme do nosso barquinho, quando o mar fica mais atribulado. O nosso conhecido, pastor John Piper, escreveu um livro, Sofrimento e a Soberania de Deus. Eu queria pedir para projetarem, esse é o livro que nós estamos indicando. Fizemos isso em praticamente todas as pregações dessa série, sempre o pastor pregando e indicando um livro para a igreja poder, quem quiser aprofundar mais, está ali, Sofrimento e a Soberania de Deus, John Piper e Justin Taylor. Esse livro, se ele ainda não foi adquirido, será adquirido essa semana e vai estar à disposição lá no 3º andar ministerial da nossa igreja, aqui no prédio ao lado, na nossa biblioteca de aconselhamento bíblico. Você pode pegar esse livro e qualquer um outro. Nós temos 150 títulos, 200 exemplares. Você pode tirar, levar para casa para ler, não paga nada. 30 dias para ler. Se precisar mais tempo, liga para a secretaria, mas devolve, é bom devolver. E nesse livro, então, do Piper, há uma declaração que sempre tem me acompanhado, e talvez você já tenha me ouvido falar. Ele diz o seguinte: se nós pretendemos sofrer bem, a boa teologia é essencial. Embora uma maior quantidade de boa teologia não tire a dor do sofrimento, mas uma boa teologia fortalece a sua fé no seu Deus bom e soberano, e isso vai capacitar você a perseverar nas provações, dar esperança, para esperar pela manhã, quando virá a alegria, mesmo que a noite seja longa e o choro incontrolável. Nós precisamos de uma boa teologia, e é disso que se trata estas âncoras para a nossa fé. Boa teologia, declarações de fé, que nós precisamos alimentar no nosso coração, porque senão o que vai acontecer, meus irmãos, é que muitas vezes nós vamos acabar desesperando, ou ficando magoados com Deus, como acontece. Tem crente que fala: mas por que Deus está deixando isso acontecer comigo? Eu sou um filho. Nós precisamos dessas verdades bem firmadas no nosso coração, para a gente não desistir e não sucumbir também debaixo da força e da persistência, porque às vezes demora muito mais do que a gente gostaria, ou acha que poderia suportar essas tribulações. E então eu quero apresentar para os irmãos nessa noite a fórmula da tribulação de Andrew Murray, e é assim que ficou conhecida a estrutura do sermão perdido, que eu quero apresentar para vocês. 4 âncoras a serem lançadas por ocasião das tribulações. O número 4 aqui, meus irmãos, podia ser 3, podia ser 5, podia ser 2, é só sugestivo. E na verdade, aquelas 4 âncoras, sabe o que elas eram? Na verdade, âncoras, só isso. Tá bom? Eram âncoras de verdade. Mas assim como as âncoras ajudaram a estabilizar a embarcação, nós precisamos de âncoras. E no episódio do naufrágio de Paulo, nós podemos aprender como que ele foi interiormente ancorado. Enquanto a embarcação estava ali firmada no meio da tempestade, Paulo também, o apóstolo, estava ancorado na sua alma, pela sua experiência com Deus, por verdades que ele acreditava. E é isso que eu quero compartilhar. E a primeira delas é a seguinte, a primeira âncora para a nossa alma: eu estou aqui na tribulação por decisão de Deus. Isso é difícil de dizer. Você tem que realmente conhecer a Deus para falar isso sem mágoa, sem raiva, mas com fé e confiança. Eu estou aqui porque Deus me trouxe até aqui para essa tribulação, e é por sua vontade que eu estou nesse exato lugar. Então eu vou descansar nesse fato. Eu não estou na mão do acaso, na mão de terceiros, na mão de Satanás. Eu estou na mão de Deus, aqui nesse exato lugar. Paulo, ele já tinha sido, o apóstolo, alertado, logo que ele se converteu, ele foi alertado de que ele passaria por grandes tribulações. E no capítulo 20, quando ele conversa lá com os apóstolos, Atos 20, versículo 23, ele diz que ele tinha uma certeza, que o Espírito Santo de Deus o avisava de que de cidade em cidade lhe assegurava que lhe esperavam prisões, cadeias
e tribulações. E não foi diferente nessa viagem de Paulo, uma viagem desastrosa, mas uma viagem, meus irmãos, onde um anjo declarou a ele, um anjo apareceu a Paulo no meio daquele caos todo, daquela escuridão toda, e o anjo disse para ele que Deus tinha um propósito em ele estar ali. No capítulo 27, no versículo 24, depois de Paulo dizer que aos seus companheiros de viagem, que o anjo de Deus, de quem ele era, quem ele servia, esteve com ele, ele diz assim: o anjo me disse, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que navegam contigo. Deus tinha um propósito para Paulo estar ali, naquela viagem. Ele estava inclusive ali porque ele decidiu servir a Deus, seguir a Cristo. Ele era um servo consagrado a Deus, e Deus falou: olha, pode confiar que eu tenho um propósito para tudo isso que está acontecendo para você, e o meu propósito vai ser cumprido na sua vida. A vida de Paulo estava sob o controle soberano de Deus. Deus já tinha inclusive prevenido a ele daqueles acontecimentos, e toda aquela viagem estava no plano de Deus. E quando a gente está numa tribulação, numa provação grande, a gente fica querendo entender por quê. Então eu vou dizer uma coisa para você que resolve todas as nossas dúvidas. Você pode não saber exatamente o que Deus está fazendo com a sua vida naquele momento, mas eu te garanto uma coisa: você que ama Jesus, Deus vai ser glorificado através dessas circunstâncias. Isso basta para nós. Saber que Deus nos colocou aonde Ele nos colocou, na tribulação que nós muitas vezes estamos passando, para que o nome dele seja glorificado. E eu pergunto para você: isso é suficiente para acalmar o seu coração? Porque se nós amamos mais a glória de Deus do que a nossa própria glória, mais a glória de Cristo do que o nosso bem-estar, nós teremos motivação suficiente para seguir em frente. A palavra de Deus nos ensina exatamente, meus irmãos, que Deus controla todas as coisas soberanamente. O Salmo 115, versículo 3: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Jó capítulo 42, versículos 1 e 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o mais cruel de todos os sofrimentos, meus irmãos, a gente fica sofrendo nessa vida, e às vezes a gente acha insuportável, mas o mais cruel sofrimento de toda a história da humanidade estava dentro dos propósitos de Deus. Atos 2, 23: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Atos 2, 23 mostra exatamente o fato de que Jesus, ele foi morto de acordo com a presciência, o desígnio determinado de Deus. Estava tudo no controle e dentro dos planos de Deus. Portanto, se a maior maldade, a maior crueldade estava dentro dos planos de Deus, os nossos sofrimentos também estão, meus irmãos, e você tem que amar e confiar em Deus suficientemente para que isso traga paz e não rebeldia ao nosso coração. Charles Swindoll, escrevendo sobre o mistério da vontade de Deus, ele diz: no mesmo instante em que criou o mundo e colocou as estrelas no espaço, Deus também estabeleceu o curso deste mundo e o seu plano para a humanidade. Esta é a primeira âncora, meus irmãos. Deus me trouxe até aqui por sua vontade, e eu quero descansar nesse fato. Então eu queria perguntar para os irmãos: como é que está a ancoragem, a sustentação da sua fé no Senhor Jesus? Se você está sofrendo muitas vezes sem entender o que está acontecendo, você é capaz de descansar no amor de Deus, na sabedoria de Deus, no propósito soberano e muitas vezes misterioso de Deus para a sua vida? Você é capaz de declarar que o meu Deus é sábio, é justo, é bom, aconteça o que acontecer, eu continuo confiando nele, eu descanso nele, desde que essas minhas circunstâncias e situações exaltem a Cristo, promovam a glória de Cristo. Uma segunda âncora, uma segunda verdade, meus irmãos: se nós precisamos firmar nossa fé em tempos de tribulação, nós precisamos de mais uma âncora, como era típico das embarcações antigas.
que eles lançavam várias âncoras, uma só não sustentava, precisava de mais de uma. E a segunda é: eu serei protegido pelo Senhor. Deus me protegerá aqui na tribulação, no seu amor, e me dará graça para eu agir como um filho dele. Esta também foi uma âncora proposta pelo pastor Murray há 150 anos atrás, aproximadamente. O apóstolo Paulo, naquele naufrágio, meus irmãos, a caminho de Roma, durante o naufrágio, não faltou a ele a assistência amorosa de Deus para com a vida dele. Como nós já falamos, um anjo de Deus foi enviado. Coisa boa, né, irmãos? Ele não tinha a Bíblia toda revelada como nós a temos, então não raro os anjos se manifestavam, visões e tantas outras manifestações para Deus falar com o povo dele. Hoje nós temos a Escritura por meio da qual o Espírito fala ao nosso coração e consola o nosso coração. Foi o que Paulo experimentou ali, o consolo que vem de ouvir a palavra de Deus. E o que o anjo disse foi: Paulo, não temas. E aí no verso de número 25, Paulo mostra a atitude que ele passou a ter depois de ouvir a palavra de Deus. Ele foi capaz de encorajar a todos que estavam no navio. Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Eu não acho que Paulo estava tranquilão assim naqueles 14 dias de naufrágio. Paulo também devia estar quebrado, arrebentado, sem comer, todo molhado, aquele pavor, né? Aquela situação pavorosa ali, com todo mundo desesperado, gente chorando, gente deprimida, gente largada pelos cantos. Situação pavorosa mesmo, meus irmãos. E aquilo de alguma maneira devia estar afetando o apóstolo Paulo. Senão não precisava do anjo ter chegado lá, né? Ele já estava bem, estava tranquilo, mas Deus manda e toca na alma de Paulo com a sua palavra. Assistência, forças, ânimo. Deus é o nosso consolador e Ele enviou isso para o apóstolo naquela noite escura, na imensidão do oceano, para confortá-lo e ajudá-lo. Meus irmãos, conosco não é diferente. Jesus, Ele nos deixou palavras encorajadoras para tempos difíceis. Ele deixou muito claro para nós em João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos num mundo isento de tribulações e provações, meus irmãos. Esse mundo é caído, é quebrado, é amaldiçoado, mas Jesus veio para restaurar todas as coisas, e enquanto essa restauração não é consumada, Ele promete estar conosco e compartilhar conosco da vitória dEle na nossa vida. Jesus intercedeu pelas nossas lutas, em João 17,15, quando Jesus ora pelos discípulos de então e de todas as demais épocas da história, Ele diz o seguinte, em João 17,15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Ele pediu por proteção do maligno, e Ele prometeu para nós que estaria conosco todos os dias, como Mais Palavras cantou há pouco, falando da missão que a igreja tem. Ele disse que estaria conosco na missão, Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que não pode acontecer aqui, meus irmãos, é que essas verdades sejam verdades professas, mas não verdades profundas, reais, lá de dentro do nosso coração. Porque são as verdades profundas e reais que fazem com que o nosso barco navegue. É como um leme que fica submerso, escondido dentro d'água, mas é Ele quem conduz a nossa vida. Ele quem? Ou Ele o quê? As verdades que de fato nós acreditamos. Nós podemos, depois de ouvir esses versículos que eu acabo de citar, falar, não, está certo, pastor, é tudo isso. Mas na hora do vamos ver, da provação, a gente se conduz como se nada disso fosse verdade. É uma forma de ateísmo prático, embora a crença professa. Por isso, meus irmãos, para nós termos paz e ânimo em meio às lutas desse mundo, nós precisamos ter uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, amizade com Ele, porque é Ele protege os seus, Ele fala com os seus, aqueles que entregam a sua vida a Ele, Ele promete então nos proteger e nos guardar e nos abençoar. Essa é a segunda âncora. Ele me protegerá aqui, para onde Ele me trouxe, no seu amor, e vai me dar graça para eu agir como filho.
De novo, como é que está a ancoragem da sua fé no Senhor em meio às tribulações? Você já entregou sua vida a Cristo? Você tem uma aliança com Ele? Você já nasceu de novo? Porque se nada disso aconteceu, não basta você ser um crente, um cristão, viver num país cristão. É mais, o relacionamento com Deus vai além do nominalismo religioso. A experiência do cuidado e do amor de Deus, ela é facultada por Deus, ela é concedida por Deus àqueles que de fato têm uma aliança com Jesus Cristo. Até então nós estamos separados de Deus, e quem diz isso é a palavra de Deus, que os nossos pecados nos separam de Deus. Ele não ouve as nossas orações, Ele não age em nosso favor, a não ser que nós nos reconciliemos com Ele por meio de Jesus Cristo. Você já entregou sua vida a Cristo? E se já entregou, você está atento para essa bênção que é poder contar com a promessa do Senhor de assistir você e revestir você de forças. Quando você não sabe o que fazer, não tem mais força alguma, você já praticamente jogou a toalha, é nessa hora que o poder de Deus nos fortalece e Deus cumpre a sua palavra. Nós precisamos firmar nossa fé em tempos de tribulação. Âncora número 3, não perca a conta. Eu estou sendo ensinado pelo Senhor. Pastor Murray, há 150 anos atrás, ensinava isso para a sua igreja. Ele queria dizer com isso que Deus fará da provação uma bênção, ensinando-me as lições que Ele quer que eu aprenda. O apóstolo Paulo, naquele naufrágio a caminho de Roma, ele vai dar um testemunho depois para a igreja de Corinto, na segunda carta aos Coríntios, no versículo 11, capítulo 11, versículo 25, ele vai dar um testemunho de que aquele não foi o único naufrágio que ele passou. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, nós lembramos desse episódio lá em Atos. Em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia eu passei na voragem do mar. Está querendo dizer que ele passou 24 horas à deriva em alto mar. Então é outro episódio, porque esse aqui foram 14 dias dentro do barco à deriva. Mas teve um outro episódio que Paulo passou um dia inteiro, 24 horas, dia e noite, segurado em destroços, até que de alguma maneira ele se salvou. E quando Paulo está dizendo isso lá, a carta aos Coríntios, ele está num embate com alguns líderes lá da sua época, e ele está fazendo isso para dizer aquilo que ele passou por amor a Cristo e como aquilo repercutiu no seu caráter. E ele vai avançar e no capítulo seguinte, no capítulo 12, ele vai dizer o que ele aprendeu no capítulo 12, versículo 9. Então Deus me disse, Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo cresceu, Paulo aprendeu a confiar mais em Deus, a experimentar mais do poder de Deus, na medida em que ele passou por todas aquelas provações. E ali tem só um versículo, se você ler o capítulo, você vai ver o quanta coisa Paulo passou por amor a Cristo. E a grande lição que ele aprendeu, que mais importante do que o bem-estar dele, ele tinha um espinho na carne, que é misterioso, a gente não sabe o que é, mas tudo que ele passou e tudo que ele vivia de dor e de sofrimento, se aquilo contribuía para que ele experimentasse mais de Deus na sua vida, do poder de Deus, e com isso Cristo fosse exaltado, ele falou, basta, então é o suficiente para mim. Eu posso continuar vivendo com as tribulações, desde que não me falte a graça de Deus. Deus quer nos ensinar, meus irmãos. Deus quer nos ensinar, e por isso Ele, para conseguir a nossa atenção, muitas vezes o jeito é esse. Deus nos chama a atenção pelo sofrimento e depois nos ensina. E o que é que Deus quer nos ensinar? Ele quer completar a obra, boa obra que Ele começou em nós e que Ele disse que iria completar até o fim. Quando a gente lê esse versículo, a gente fica feliz, né? Que bom, a boa obra vai ser completada. Só que tem um custo nisso aí, o custo do discipulado, de andar com Deus e permitir que Deus trate o nosso coração, que Deus nos conforme à imagem de Cristo. Muitas vezes sendo necessário, meus irmãos, que ídolos do nosso coração sejam revelados, aquilo que a gente ama mais nessa vida do que a Cristo. Podem ser pessoas, podem ser coisas, pode ser o conforto, pode ser o prestígio, coisas que nós amamos mais do que a Cristo, e que se faltar isso na nossa vida, a vida desmorona. Então muitas vezes Deus permite que desmorone,
para que a gente redirecione a nossa adoração de pessoas, coisas e valores caros para nós, para a devida adoração à pessoa de Jesus. Como está a ancoragem da sua fé? Você tem dado valor a esses momentos de provação para aprender a amar mais Jesus, aprender a se refugiar em Deus, aprender a refletir o caráter de Cristo no meio das pressões às quais nós somos submetidos? E por último, uma quarta âncora do pastor Murray: quando o Senhor quiser, virá o livramento. Ele ensinava: na sua boa hora, Deus me tirará daqui para onde Ele me trouxe. Ele sabe como e Ele sabe quando. O apóstolo Paulo, no naufrágio dele a caminho de Roma, depois de semanas, não apenas dias, de terror e pânico, 14 dias intermináveis, insuportáveis, dias indistinguíveis, porque não tinha, era só noite, só escuro. Depois de alguns dias, então, quando eles se aproximaram da terra, depois daquele naufrágio, finalmente chegou à terra firme, na ilha de Malta. E no verso 44 de Atos 27, nós temos esse registro: quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. 276 vidas, de acordo com o registro de Atos, todos se salvaram. Este foi o salvamento, o livramento do naufrágio. Mas o apóstolo fala dos livramentos que ele experimentou como servo de Deus. Em 2 Timóteo 3,11 ele fala: que variadas perseguições eu tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo tinha essa experiência também do livramento de Deus, de que uma hora o sofrimento chegava ao fim. Em 2 Timóteo, no versículo 4, 17 e 18, ele diz: eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo tinha essa esperança no seu coração, a experiência e a esperança. A experiência de já ter sido livrado muitas vezes e a esperança de futuros livramentos também, meus irmãos. Foram muitas as lutas do apóstolo. E chegou um ponto em que ele não conseguiu evitar a última tribulação da vida dele, como eu e você também não conseguiremos, que é a morte. Ele foi morto, executado pelo Império Romano, mas para ele isso foi o dia mais feliz da sua vida, o dia do livramento final, em que Deus o levou a salvo para o seu reino celestial. Conosco, meus irmãos, não precisa e não deve ser diferente também. Nós temos que nutrir no coração a esperança do livramento das provações que nós passamos nessa vida e da graça de Deus para poder suportá-la. Nós aprendemos na palavra de Deus de que Ele proverá livramento, de maneira que nós possamos suportar as tribulações que muitas vezes vão além das nossas forças, e quando as nossas forças acabam, nós recebemos essa graça e esse livramento do Senhor. É importante para quem está passando por tribulação saber que isso não vai durar para sempre, não vai ser sempre assim. Seja nessa vida, em livramentos ocasionais que nós vamos ter, seja na vida eterna, se nós estamos com Cristo. Jesus falou que nós deveríamos temer aquele que pode fazer perecer a nossa vida, não só aqui como no inferno, que é Ele. Se nós o amamos, se nós tememos a Deus, nós podemos estar seguros, meus irmãos, desse livramento final que nós temos por estarmos unidos ao Senhor Jesus Cristo. É importante lembrar, meus irmãos, que por causa da nossa união com Cristo, nós temos grandes promessas em nosso favor quanto ao livramento. Quando Jesus chega numa sinagoga, abre o rolo do profeta Isaías e ele lê o seguinte versículo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. É na pessoa de Jesus que nós encontramos, meus irmãos, o livramento, a liberdade da opressão, dos problemas, dos sofrimentos que nós temos nessa vida.
Portanto, essa é a quarta e última âncora. Espera no Senhor. Ele vai conduzir você por um caminho plano quando for a hora. Na sua boa hora, Ele vai tirar você de onde você está, e Ele sabe como e quando fazer isso, de uma maneira que ninguém mais sabe fazer. Como está a ancoragem da sua fé no Senhor? Você está disposto, você está disposta a esperar o tempo de Deus, o tempo do livramento do Senhor? Você está disposto a dizer como salmista: por que você está abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Diga isso também, não perca a esperança, não desespere, não entre em pânico, não desista. Se você está unido com Cristo, Ele é a força da sua alma e é nele que vem o livramento para a sua vida. Meus irmãos, nós precisamos ficar firmes na nossa fé em Cristo nos tempos de tribulação. Recordando, significa que eu estou aqui na tribulação por decisão de Deus, protegido por Ele, sendo por Ele ensinado e enquanto Ele quiser. Esta maneira de compreender o texto bíblico entrou para a história dos últimos 150 anos da igreja como a fórmula da tribulação de Andrew Murray, que são âncoras para colocar na nossa vida, na nossa alma, em tempo de provas, em tempo de tribulação. Mais uma vez, eu estou aqui por ordem de Deus, sob o seu cuidado, sob o seu treinamento, no seu tempo. Vamos pedir a Deus em oração, meus irmãos, que Ele nos firme e nos fortaleça e nos ajude nas nossas tribulações, nas nossas aflições. Tenhamos paz, tenhamos bom ânimo, como disse o Senhor, paz nele, paz em Jesus, lançando da popa do nosso barquinho essas 4 âncoras ou atitudes de fé que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo, não no barco, não no navio, mas na vida do apóstolo, que ficaram muito evidentes naquele episódio. Que assim Deus nos abençoe e fale ao nosso coração nessa noite. Amém, irmãos?